E aí, pessoal, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo. E dessa vez, pessoal, vamos começar a falar sobre função afim ou função de primeiro grau. E em seguida, no próximo vídeo, vamos falar também de função quadrática. Mas antes, gostaria de pedir encarecidamente que vocês se inscrevam no canal. Estamos quase batendo os 1000 inscritos, então eu conto aí com a sua colaboração. Bora começar aqui então com a função de primeiro grau ou função afim, né, pessoal? Eu deixei aqui na tela só para a gente ir conversando sobre alguns tópicos que costumam aparecer bastante nos exercícios. Primeiro é o formato padrão de uma função afim, ou seja, y é igual a x mais b. No caso, em uma função afim, eu tenho um carinha, geralmente, que acompanha o x. E aí, esse carinha que acompanha o x é chamado de coeficiente angular. Juntamente com ele, eu tenho, geralmente, pode ser uma soma ou uma subtração. Eu tenho aqui o coeficiente linear. Ele também é conhecido como termo independente. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, f de x é igual a menos x menos 10. Nesse caso, quem que vai ser o a, pessoal? O a vai ser o menos 5. E quem que vai ser o b? O b vai ser menos 10. E aí, dessa forma que nós separamos quem que é o a e quem que é o b em uma função afim. Tá joia, pessoal? Então, sobre a função afim, galera, tem algumas considerações que nós precisamos fazer, principalmente quando nós formos analisar o gráfico. Então, olha só, se o carinha que é o a, referente ao a, ele for maior do que zero, eu tenho uma função crescente. Como assim maior do que zero? Se ele for positivo. Então, perceba aqui no exemplo anterior que eu deixei para vocês, se eu classificar esse primeiro carinha daqui, esse menos 5x, ele é positivo? Não, né, pessoal? Porque esse menos 5 vai fazer com que ele seja o contrário, não é crescente, é justamente no a menor do que zero. É uma função decrescente. Portanto, se eu classificar aqui, eu posso colocar o primeiro carinha como sendo uma função decrescente, tá? Vou colocar só menor aqui, né, para a gente não perder tempo. Então, aqui é a decrescente. E de baixo, o 4x, no caso, será uma função crescente. Por que uma função crescente? Porque o a, olha aqui, é 4 positivo. Então, é maior do que zero. E, por fim, nós temos aí uma função constante. O que é função constante? Eu só tenho o b. Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Não importa se vai ser 5 ou se vai ser menos 5. Aqui eu tenho uma função constante. É simples, né, pessoal? Nada demais. Então vamos continuar aqui. Quando eu estou falando de gráfico, de uma função afim, é importante que vocês lembrem de um assunto que vocês já devem ter visto lá atrás, no sétimo, talvez até no oitavo ano, que é o plano cartesiano. Cada um recebe o nome. Então, por exemplo, se eu estiver falando do eixo das abscissas, é o eixo x. Além disso, eu também posso falar do eixo das ordenadas, que vai ser quem? O y. Então, o eixo das abscissas é isso que nós temos aqui, ó, na horizontal. E o eixo das ordenadas é isso que eu tenho aqui na vertical. Beleza, pessoal? Então, só é importante destacar aqui para vocês que quando eu estiver indo para a direita, como vocês podem ver aqui, ó, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, quando eu estou falando do eixo das abscissas e eu vou para a direita, eu tenho valores que são positivos. Porém, se eu for para a esquerda, eu tenho valores que são negativos. Pode ver, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Agora, quando eu estou falando do eixo das ordenadas, que é o y, quando eu estou subindo, eu estou deixando um número positivo. Ou melhor, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Quanto mais para cima, continua aumentando, sendo, por sua vez, positivo. No entanto, se eu descer, eu terei números que são negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, alguns nomes que nós costumamos utilizar em exercícios que costumam aparecer bastante para vocês, é um deles o domínio. Então, quem é o domínio? O domínio são os valores que o x pode assumir. É um conjunto A. Eu fiz um pequeno exemplo aqui para vocês. Veja bem, se eu tenho esse conjunto que eu vou chamar ele de, tá, entre aspas, aqui, né, galera, de partida, eu, por sua vez, também terei o conjunto de chegada. Então, olha só, se eu tenho essa função f de x
é igual a 4x mais 8, e no lugar do x eu colocar 2, vai ficar 4 vezes 2, né? Eu vou substituir no lugar desse x aqui. 4 vezes 2 vai dar 8, e 8 mais 8 vai dar 16. Então, o que eu quero dizer? Neste caso, o 2 ele faz parte do domínio. E se eu substituir o 2 no lugar do x, eu vou chegar no 16, que é o conjunto de chegada. Ah, Léo, mas qual é o nome do tal conjunto de chegada? Presta atenção, galera. O contradomínio ele é o conjunto B. Todo elemento do domínio ele tem um correspondente. No entanto, o contradomínio ele não há uma restrição. Mas eu não entendi, como assim? Veja bem, pessoal, se porventura eu colocar mais um exemplo aqui para o meu domínio, por exemplo, o 3, se eu substituir nessa mesma função 4 vezes 3, vai dar 12, concorda comigo? 4 vezes 3 é 12. Mais o 8, eu vou chegar em quanto? 12 mais 8 vai dar 20. Então, vocês percebem que todo elemento do domínio, como eu posso colocar qualquer valor aqui em A, vai ter um correspondente. Porém, pessoal, se eu simplesmente optar por colocar, sei lá, 21, e eu não colocar nenhum termo correspondente aqui em x, o que vai ser esse 21? Esse 21, pessoal, ele faz parte também do contradomínio, ainda que ele não tenha nenhum correspondente no domínio. Portanto, o contradomínio vai ser o 16, o 20 e o 21, ou seja, todos esses carinhas, porque o contradomínio não há uma restrição. Ah, Léo, mas e o 16 e o 20 exclusivamente? Aí sim, pessoal. O 16 e o 20, nós chamamos ele de imagem. A imagem ele é um subconjunto do contradomínio, que possui uma ligação com o domínio. Então, veja bem, o conjunto é o B. No entanto, o subconjunto é o 16 e o 20. É como se fosse um conjunto dentro do conjunto, tá joia? Então, o conjunto total seria o contradomínio, 16, 20 e 21. No entanto, a imagem será somente aqueles números que tiverem uma ligação com o domínio, que no caso é o carinha do x. Tá joia, pessoal? Bom, continuando aqui, eu trouxe outros exemplos para vocês. Então, veja só, f de x é igual a 4x menos 8. Se eu substituir no lugar do x o 3, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 dá 12, e 12 menos 8 dá 4. Legal. Se eu fizer com o 6, 4 vezes 6 vai dar 24, e 24 menos 8, 16. Perceba o que eu acabei de falar, apenas reforçando para vocês. O 3, ele é o domínio. O 4, ele é a chegada do domínio. O 6, ele é o domínio. O 16, ele é a chegada do domínio. E esse 20? Esse 20 não tem nenhuma relação com o domínio. Portanto, a imagem será o 4 e o 16. E o contradomínio vai ser o 4, o 16 e o 20. Como vocês podem ver, em destaque aqui para o amarelo, sendo o contradomínio, e em vermelho, o 4 e o 16 sendo a imagem. Ah, bem tranquilo. Agora, olha só, galera. Se eu estiver falando, por exemplo, das raízes ou zero da função, veja bem, qual é o valor que, se nós substituirmos no lugar do x, vai zerar essa equação? Veja bem, se eu tiver 2x menos 8, que valor eu posso substituir para que essa equação fique zerada? Isso é muito simples. Basta que eu pegue o 2x menos 8 e zere. Veja só, 2x menos 8 é igual a zero. 2x, aí esse 8, embora eu não goste de falar dessa maneira, de passar, eu vou falar aqui passa para o outro lado, ficando positivo. Se você não entendeu o que eu disse sobre o passar, tem um vídeo que eu explico aqui como resolver uma equação de primeiro grau e explico por que os professores falam passa, embora não seja a forma mais correta de se falar. Mas enfim, vamos utilizar esse passa. Agora, esse 2 que está multiplicando, olha lá, de novo, passa dividindo. Logo, x será igual a 4. Beleza? Então, a raiz ou zero da função desta daqui, 2x menos 8, será 4. Por que, Léo? Porque se você substituir esse 4 aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, e 8 menos 8 vai ser 0. Percebeu que você acabou de encontrar o valor de x para que essa função dê zero? Pois muito bem, como vocês podem ver, para que isso vai ser importante? Para o gráfico de uma função afim. Mas nós não temos tempo neste vídeo, então eu vou deixar para uma outra oportunidade. Se gostou,
do vídeo, se curtiu todas as explicações, não deixe de se inscrever e comentar, para que dessa forma eu consiga trazer mais vídeos e mais explicações para vocês. Um abraço e até a próxima! E aí, você está gostando do conteúdo? Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.